Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo deste guia aqui de iniciante, tá? Estamos aqui, né, no modo treino, como eu falei para vocês que eu iria entrar aqui no modo treino e eu tenho tudo aqui que eu posso testar e mostrar para vocês como que funciona. Primeira coisa, mecânica básica, você anda no WASD, normal, WASD. No Shift você consegue correr com o boneco e no espaço você consegue pular, ó. Ok? Se você também estiver perto de estruturas, como por exemplo isso aqui, ó, ele consegue dar Vaunt, ó, com espaço, entendeu? E aí você acaba caindo do outro lado. Então você tem que tomar cuidado quando você estiver perto de locais assim, e estiver pulando, ó, para tentar pegar a mira ali, por exemplo, igual eu tava. Temos o dano de queda que você acabou de ver, o boneco ele toma um dano de queda e temos como curar esse dano que eu levei aqui com esse kit aqui no mapa, ou com o kit que você já vai vir equipado no boneco, tá? Vou usar aqui o kit do boneco, eu não consigo correr enquanto eu curo, mas eu consigo curar com o botão normal, né? Com o botão de atirar. Eu seleciono aqui, ó, o número 4 e já curo. No caso, eu estou full life agora, tá? Você pode selecionar outra arma pressionando os botões 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou girando o scroll do mouse, tá bom? E como é que funciona? Você tem duas armas, ó, essas duas aqui, ó, que tá aqui onde eu tô aqui, que é, normalmente é um rifle e uma pistola, tá? Mas tem melhorias que você pode usar dois rifles ou um rifle médio e um rifle grande, que eu vou explicar isso no próximo vídeo montando um Hunter, tá bom? Temos aqui também essa aba aqui, são as ferramentas, no caso eu estou com essa lança, que é minha arma melee. Consigo bater ou jogar ela. No caso, a lança eu consigo jogar. Normalmente as outras armas melees eu não consigo jogar elas, tá bom? O kit de cura, que todo boneco vai ter, tá? Tenho aqui essa arma aqui, que é a Derringer Moedeira, que eu gosto de utilizar. Mas no próximo vídeo montando um Hunter, eu vou explicar mais sobre as ferramentas. E eu tenho aqui também esse sinalizador que eu vou explicar também no montando o Hunter para que ele serve, mas ele serve basicamente para colocar fogo, tá? Temos aqui também a próxima aba, que são os consumíveis. Eu coloquei aqui 4 seringas, porque as seringas elas têm usos especiais. Por exemplo, vou pegar essa seringa roxa aqui. Essa seringa roxa eu fico regenerando vida por segundo. Olha só, vou aplicar. Deixa eu ver aqui. Eu acho, ó, ficou aqui atrás de mim aqui, ó, o tempo que eu fico me regenerando. Ou seja, se eu tomar um dano, deixa eu vir aqui em cima para pular. Se eu tomar um dano, eu vou me curar automaticamente depois de um tempo, ó. Olha lá, ó. Eu não vou precisar utilizar o kit médico para me curar. Olha só, ele fica curando exatamente assim até o tempo acabar, tá? Temos aqui essa outra seringa, que é procurar vida mais rápido do que o kit. Por exemplo, eu tomei dano aqui, ó. E aí eu já coloco a seringa vermelha, ele já heala mais vida do que o kit. No caso, essa aqui que era a seringa grande. Temos aqui também a seringa de veneno, que eu não tomo dano de veneno, que é uma das mecânicas do jogo que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Deixa eu aplicar aqui. E eu também tenho essa seringa aqui, que é a seringa de estamina. Esse jogo aqui, ele tem estamina, olha só, eu vou batendo. Você viu que surgiu uma barra amarela bem aí na frente? Ó. Se essa barra amarela, ela acabar, ó, meu boneco ele começa a bater fraco. E eu não consigo pular muito, ó. Ele pula mais devagar, entendeu? E aí eu não consigo matar tanto o zumbi tão rápido, no caso, com a minha arma melee. Aí eu teria que atirar. Ou seja, entregar minha posição pro inimigo, tá? Então, e aí para recuperar a estamina você tem que andar só com W, você não pode correr. Olha lá, ele começa a recuperar. Se eu correr, ele para de recuperar, entendeu? Mecânicas das balas, que eu acho que eu acredito que seja uma mecânica básica do jogo, tá? Aqui eu tô com uma bala de fogo, você pode ver lá na bala, lá do lado da estamina amarela, ó, a estamina amarela, deixa eu usar ela aqui, ó. Do lado direito, tem uma balinha com fogo ali, ó.
Ou seja, eu atiro e eu coloco fogo no inimigo dependendo da distância. Por exemplo, deixa eu ver aqui o mais distante possível. Ó. Ah, colocou ainda. No caso, essa arma que eu tô, ele coloca fogo em uma distância muito boa. O fogo vai dando dano. 9 de dano, 10 de dano. Entendeu? Ele vai queimando o inimigo. Ó, olha lá, eu queimei um pouquinho da minha barra. Quando eu passei lá do lado. Entendeu? Temos também essa outra bala aqui, ó. Você vai ver o desenhozinho dela aí, que é uma bala que serve pra... Quando você vara certas estruturas, ela dá mais dano do que uma bala normal. Por exemplo, esse jogo você consegue varar com balas normais, madeira, qualquer tipo de madeira. Ó. Tem esse boneco aqui, eu vou mostrar. Ó. Olha lá, eu dei 128 de dano do boneco que tá aqui atrás. Pessoal. E com essa bala eu consigo varar uma madeira... Não, desculpa, um ferro mais fino assim, entendeu? Olha só. Vou pegar aqui o inimigo, tá aqui. Olha só, dei menos dano porque é uma estrutura mais sólida, tá? Mas eu consegui atingir o inimigo ali atrás, tá bom? E essas são as estruturas que vara, né? Eu acredito que não vai varar essa estrutura aqui. Olha só. Vamos ver aqui o inimigo. Viu? Ele não vara essa estrutura aqui. Somente a madeira e essa estrutura aqui de metal mais fina. Tá bom? Temos também outro tipo de bala, que é essa bala de sangramento, que eu tô aqui nessa pistola. Você vê lá embaixo também, você consegue ver a bala com um xinzinho em cima de sangue. E o que que acontece? Ele vai fazendo o inimigo sangrar, ó. Eu dei um tiro. Ó, menos 12, menos 14, menos 12. E aí ele precisa parar o sangramento. Vou dar um exemplo de cada um para vocês agora, tá? Um exemplo aqui de sangramento. Deixa eu achar aqui uma trap. E no jogo ele tem armadilhas também. No jogo. Você pode colocar no chão. Onde os inimigos, se eles passarem, eles tomam dano. E pode chegar a morrer. Como por exemplo, esse aqui, ó. Você pega no mapa. Olha, se eu passar, ele causa sangramento. Olha só. Se eu não parar o sangramento, segurando o F, eu vou morrer. Então eu preciso parar o sangramento. Eu posso andar enquanto eu paro, só que ele não corre, ele só anda. E depois que ele para o sangramento, ele consegue correr, tá? Tem outra mecânica que é queimar a minha vida. Por exemplo, vocês conseguem ver que eu tenho 4 barras de vidas ali embaixo. Uma grande, 2 pequenas e mais uma grande, tá? Eu vou colocar esse fogo no chão. Isso é tudo, praticamente tudo no mapa você consegue interagir. Ó, coloquei fogo no chão e vou queimar uma vida minha, ó. Olha lá, eu tô queimando uma vida minha. Eu vou queimar ela por completo. Queimei ela por completo. Aí eu vou parar o fogo, segurando o F também. E essa vida maior, que tá lá na frente, que você consegue ver ela tá meio transparentezinha lá, eu não consigo curá-la mais. A não ser que eu mate o boss, né, o chefe daquele mapa que eu estou. Aí eu ganho um chamado banimento, onde eu recupero todas as minhas vidas queimadas, que a gente chama, tá bom? Olha só, nem com kit, ó, eu consigo curar, eu não consigo curar de forma alguma mais, porque eu perdi essa barra. Ou seja, agora eu tenho menos vidas. Os bonecos, normalmente, eles têm 150 de vida. Uma barra grande, ela equivale a 50 de vida, ou seja, o meu boneco ele tem 100 de vida. Ou seja, um tiro dessa arma que eu tô, desse rifle, no peito, ele me mata agora, tá? Outra mecânica interessante desse jogo, qualquer tiro na cabeça, independente da arma, se for uma arma que utilize balas normais, né? Que não seja a moedeira, porque a moedeira dessa distância na cabeça, ela não mata. Mas qualquer arma, ó, eu vou matar, ó. 129, matei, ó. Vai ser naquele ali, ó. 150. Matei. E também você precisa prestar atenção no som que a arma faz quando acerta um headshot. Vou ficar em silêncio agora. Você vai ouvir um tiro no peito e um tiro na cabeça. Viram a diferença? O tiro na cabeça parece que você está quebrando um ovo, tá?
E isso é muito importante no meio da trocação, porque quando você mata um oponente, quando você acerta um tiro na cabeça, na verdade, você mata um oponente, né? Direto. É direto, é 100% de certeza que ele morreu. É claro que tem a mecânica de reviver também. Um aliado pode ir lá, no boneco caído, vem aqui no aliado dele caído, segura F até carregar a barra e vai revivê-lo. Tudo bem? Só que quando um personagem ele cai também, ele queima uma vida instantaneamente, ele queima um bloquinho de vida, seja ele grande ou pequeno. Então é muito importante você ficar matando os inimigos, entendeu? Até que todas as barras dele acabe ou ele fique em desvantagem. Porque se você tá com todas as barras, com todas as vidas, e o inimigo ele não tem, nem que seja uma pequenininha de 25 de vida, você já tá na vantagem, entendeu? Bom, essa é a mecânica das balas desse jogo, tá? Mecânica de sangramento, mecânica de fogo, a mecânica de veneno. Deixa eu ver se eu encontro alguma arma aqui, é porque eu tô com injeção anti-veneno. Você pode ver aqui atrás de mim, então eu não vou tomar dano de veneno nem ficar envenenado, para conseguir mostrar para vocês, tá? Então vamos aqui para as granadas, depois eu mostro a mecânica de envenenamento. Aqui nas granadas, o que que a gente tem? Vou pegar essa granada aqui. Ó. Essas granadas, elas têm ó, esse ponto que indica onde ela vai cair, tá? E ela normalmente, essas dinamites, demoram 8 segundos para cair. Isso é muito importante, normalmente ninguém fala isso. Você vai segurar 4 segundos, 2, 3, 4 e vai jogar. Segurei tempo demais. Quando você segura tempo demais a dinamite, ela explode na sua mão, tá? Mas se você te segurar no tempo certo, igual essa aqui que eu vou mostrar, ó. 1, 2, 3, 4. Ela vai explodir logo que ela cai no chão, causando dano a todos os inimigos que estão em volta, entendeu? Então é muito importante você saber utilizar as granadas. E existem vários tipos de granadas que conforme você for jogando, você vai pegando o que cada uma faz. Eu acredito que isso vai ser importante, tá? Temos aqui essas caixas, que essa aqui você reabastece balas normais. No caso, eu só tô com bala que nós chamamos de especial. Bala de fogo, sangramento, bala que vara, são balas especiais. Então você não consegue repor nessa caixa, que é a mais comum no mapa. Você só consegue repor nessa caixa aqui roxa, ó, tá vendo? Aquela ali é vermelha e essa aqui roxa, ó. Eu clico e eu reponho todas as balas que eu utilizei, tá? Outra mecânica interessante é a mecânica do drone, que é esse aqui que eu acabei de ver, né? Já lembrei. Que é o biro, que nós chamamos, olha só. Ele é um biro. E como é que ele funciona? Você joga ele e aí você controla ele. O seu boneco ele vai ficar exposto, né? Qualquer um pode ir lá e te matar e você vai controlar ele como se fosse um drone mesmo. O espaço você voa e o control você abaixa, tá? E aí você chega no cara, segura o F e explode nele. Olha só. Eu coloquei fogo naquele cara ali, ó. Olha lá. Com o biro. Porque o biro que eu peguei, ele era de fogo. Entendeu? E aí tem umas armas também um pouco diferentes. Como por exemplo, essa aqui, ó. Deixa eu pegar essa pistola aqui. Olha o tanto de bala que essa pistola tem. Olha só. Ó, uma. E eu posso ir atirando até acabar as balas. Tá? Temos também pistolas silenciadas, que são bem interessantes, ó. Só que elas fazem barulho mínimo, tá? Elas não são 100% silenciadas. Temos também a única arma automática do jogo, que é essa aqui, ó. Mosin Nagant Avatomate, que chama, tá? Mas olha só isso. Olha o recoil dessa arma. Não tem como. É um recoil muito ruim. E ela vem com 10 balas no pente. Ela não tem bala reserva. Então, às vezes, você levar essa arma aqui, tem que ser muito específico com sua gameplay. Fora que tem armas que demoram muito para recarregar. Deixa eu mostrar o exemplo dessa aqui, ó. Se eu for gastando bala, ó. Vou gastando bala, gastando bala. Tô gastando bala, olha lá, meu pente tá ficando vazio. E aí eu vou recarregar, ó.
E aí eu tô aqui no meio da trocação. E aí eu tenho que recarregar. Eu consigo parar no meio do recarregamento, clicando no botão de atirar, ó, ele para. Só que aí eu aperto R e ele começa a recarregar. Normalmente as armas não recarregam sozinhas. Você tem que apertar R, tá? Normalmente elas não recarregam sozinhas. E você tem que ficar esperto. Olha lá, recarregou, eu demorei quase 1 minuto aqui só para recarregar metade desse pente dessa arma. Entendeu? Então assim, é importante você conhecer as armas. Olha só, vamos ver essa aqui também para mostrar para vocês. Essa arma aqui é um rifle de repetição, ó. Aí ele puxa embaixo. Ele é um rifle que atira um pouco mais rápido. E ele tem muita bala no pente. Ele é um rifle bem usado, tá? Ó. Só que ele demora a recarregar também. Se você acabar com as balas todas do pente. Os consumíveis, eles vão acabando. Olha só, vocês viram que eu usei as injeções e eles foram acabando ao decorrer do tempo. Nessa caixa amarela, você consegue repor consumíveis aleatórios durante a sua run dentro da partida. Por exemplo, cliquei aqui, ó, cartucho de dinamite encerado, ó. Veio esse cartucho aqui aleatoriamente. Ganhei um cartucho. Vou para a briga. Beleza. Temos aqui também, ó, você pode pegar as lanternas no chão para jogar fogo nos corpos caídos, que é outra mecânica do jogo. Quando você derruba um jogador, deixa eu derrubar. Opa. Derrubei. Eu posso vir aqui e colocar fogo ali nele no chão e a vida dele vai queimar. Igual aquela barra que eu mostrei mais cedo, que ele não consegue recuperar, a não ser com banimento. Ou seja, se você derrubar um jogador e queimá-lo no chão, o amigo dele não vai conseguir revivê-lo. A não ser que ele tenha a recompensa do boss e aí ele venha reviver o amigo dele. Se a vida do amigo dele tiver queimada completamente. Entendeu? Isso é muito importante no meio da gameplay. É claro que com o tempo vocês vão entender um pouco mais de como que funciona cada coisa. Isso aqui que eu tô passando é o básico do básico. Olha só, essa arma aqui que é a moedeira, né? Derringer moedeira. Eu gosto muito dela. Você usa pra muita coisa, pra matar muito mob dentro do mapa. Então ela é muito importante. Tem esses barris também, ó, vermelho, ó. Você atira, eles explodem. Muito bom pra matar inimigos, tá? E eles explodem instantaneamente se for alguma coisa com fogo. Se for alguma bala com fogo, se for... Por exemplo, se for isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma aqui. Pra gente explodir, ó. Ele explode instantâneo, com fogo. Interessantíssimo também. Na hora da gameplay, que vocês podem utilizar durante o mapa. Tá? Esse aqui é um pouco da mecânica do mapa que eu tô apresentando pra vocês. No mais, conforme você for jogando, você tem que ir testando, tá? Os tipos de munição. Vamos só ver aqui a questão da questão do veneno, né? Da munição de veneno. Deixa eu pegar aqui essa bestinha. Ó, esse aqui tem até besta no jogo. Tem besta, tem arco e flecha, ó. Deixa eu pegar... Peguei aqui o virote de veneno. Eu coloco veneno no chão, onde eu mirar, ó. Quando alguém te acerta uma bala de veneno, você fica assim, ó. Você fica assim, ó. Você fica meio surdo. Você não consegue ouvir muita gente em volta, eles andando, nem nada. E você não consegue se curar, ó. Ó, não consigo. Estou sob efeito de veneno. Agora eu consigo. Entendeu? O veneno, ele é muito forte nessas ocasiões. Só que ele é uma bala especial. Ou seja, se você vier aqui com uma bala de veneno e tentar varar esse boneco aqui atrás, com a bala de veneno, ele não vara. Isso serve para bala de fogo. Também não vara. E a bala de sangramento. Entendeu? Uma última coisa. No mapa vai ter essas caveirinhas dropadas no mapa. Que são melhorias para o seu boneco que você também pode comprar no menu. Só que se você pegar no mapa é de graça. Então você sempre pega. Achou essa caveirinha? Pega. Aí você abre o mapa com o tab e você consegue ver a estatística que você pegou. Ó. Eu peguei a aparição agora. Manipule, interaja e agite objetos no jogo. E provoque animais à distância usando visão sombria. Ok? Ou seja, o que ele faz? Quando você segura o E, que é uma mecânica do jogo, que você encontra as pistas pelo mapa para chegar no boss,
você consegue ver tudo que tá assim, ó. Eu consigo interagir com o sino, porque eu peguei aquela melhoria. Ou seja, eu consigo confundir meu inimigo tocando esse sino, por exemplo. Ó, consigo subir o elevador, entendeu? Com aquela melhoria que eu peguei aqui, ó. Com essa aparição, entendeu? Então é importante você parar um pouco para ler. Eu vou mostrar vários que são bem importantes ao longo do guia. Mas é interessante você parar lá no menu, abrir as melhorias e ler. No próximo vídeo eu vou mostrar como você montar um Hunter do zero. E aí você vai entender um pouco mais sobre como que você faz essa questão aí de melhorias, como você maximiza a questão de melhorias, tá bom? Bom, basicamente essa aqui é a mecânica básica do jogo, é muita coisa, eu sei, são 20 minutos de vídeo, mas infelizmente isso é a mecânica básica do jogo, tá? Então, eu espero que você consiga entender um pouco, talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu não vou usar edição nesse vídeo, eu vou deixar ele mais diretão, não vai ter tanta pausa. Às vezes eu errei alguma coisa ou outra, vai aparecer nesse vídeo. Mas eu espero que você tenha gostado, que você entenda um pouco do jogo. Ó, interessante, a bestinha é interessante. E olha só essa mira da bestinha. É bem no meio, você tem que ter uma noção, entendeu? A mira das armas desse jogo são bem difíceis. Lembrando que você mira com o botão direito. E tem bullet drop, tá? Bullet drop, dependendo da arma, você consegue ver a informação na própria arma. Vou mostrar no próximo vídeo, que é montando um Hunter. Beleza? Bom, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Deixa o like no canal, se inscreva no canal. Tem vários vídeos editados aí, engraçados, para você curtir. Então é isso, sem mais enrolação, né? Para você não perder tempo, já ir pro próximo vídeo, já poder jogar. Com esse vídeo você já pode jogar com os bonecos que você tem, do nível 1 ao nível 10, que você não perde eles. Mas se você perdeu, se você começou já a perder os bonecos, não sabe montar um, assista o próximo vídeo que vai estar explicando tudo pra você. Então é isso, valeu e até a próxima.